Vamos começar nossa aula de língua portuguesa de hoje. Hoje nós faremos a correção das atividades 7 e 8 e vocês farão as atividades 9, 10 e 11 sozinhos, ok? Hoje vamos falar sobre encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? O encontro de duas ou mais vogais em uma palavra é chamado de encontro vocálico. Os encontros vocálicos são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Vamos começar a ver agora um pouco sobre cada um desses tipos de encontros vocálicos, tá? Começando aqui pelo ditongo. Ditongo é a junção de uma vogal mais uma semivogal, ou vice-versa, de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Mas o que é semivogal? Semivogal é aquela vogal que possui um som mais fraco, enquanto a outra vogal tem som mais forte. Então, quando a gente pronuncia uma palavra e a gente identifica que uma vogal está com um som mais intenso que a outra, então essa outra que está com um som mais fraco a gente chama de semivogal, ok? Então, ditongo, olha lá, a junção de uma vogal mais uma semivogal numa mesma sílaba, ou seja, numa mesma emissão de voz, né? Exemplos de ditongo. Então, aqui, ó, nós vemos a palavra apaixonado. Nessa palavra apaixonado, nós podemos classificá-la em um ditongo. Por quê? Porque se eu for separar, olha aqui, ó, apaixonado. Então, em apaixonado, ó, o A e o I vão ficar numa mesma sílaba, certo? Quando eu fizer a separação silábica, eles ficam na mesma sílaba. São duas vogais, certo? Mas eu vou identificar qual tem um som mais intenso e qual tem um som mais fraco. Então, ó, se eu falar apaixonado, eu não vou classificar em apaixonado, certo? Eu falo apaixonado. Então, a vogal mais forte é o A, então é classificado somente como vogal. E o I, ele aparece como semivogal. O som está mais fraco, então por isso é classificado como semivogal, certo? Então, apaixonado. E aí nós temos outros exemplos também, ó. Peixe. Observem que o EI, ó, está aqui na mesma sílaba, né? Junto com o P. Então, pei, aqui é uma sílaba, che, outra sílaba. Lembrem que eu falei para vocês que sílaba é quando a gente fala uma palavra, pronuncia uma palavra e o som sai de uma vez, né? Numa única emissão de voz. Então, eu já sei que aquelas letrinhas que saíram naquela única emissão de voz formam uma sílaba, certo? Então, ó, peixe, caixa, glória, quase, certo? Então, eu identifico através da pronúncia. Então, toda vez que eu for separar em sílabas, eu tenho que fazer a pronúncia primeiro. Eu tenho que falar essa palavra para identificar como que eu vou fazer essa separação, tá? Então, lembrando, ditongo, quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, sendo uma vogal com o som mais forte e uma semivogal, que o som é mais fraco, tá? E a ordem, pode ser ao contrário? Pode, olha aqui outro exemplo, né? A semivogal antes da vogal. Aqui também, a semivogal antes da vogal, tá? O que importa é o som, vocês identificarem o som e perceberem que elas estão na mesma sílaba, certo? Agora vamos para o tritongo. Tritongo é a junção da semivogal mais vogal mais outra semivogal, formando uma só sílaba. Vamos ver os exemplos. Paraguai. Na palavra Paraguai, primeiro eu vou fazer a separação, né? Então eu vou fazer lá, Paraguai. Olhem que quando eu faço a separação, quando eu falo a pronúncia dessas sílabas, né? Quando eu falo a pronúncia da palavra de forma pausada, ela já me mostra
qual vai ser a separação correta? Quais letrinhas vão ficar juntas? Ó, observem. Paraguai. Eu falo junto. Então, quando eu tenho 3 vogais numa mesma sílaba, eu vou ter um tritongo, tá? Só que observem que uma dessas vogais ela vai ter o som mais intenso, então aí as outras serão semivogais, ok? Então aqui nós temos, ó, Paraguai. Quando eu falo guai, eu identifico com mais força a vogal A. Então ela é a minha vogal principal e as outras são semivogais, tá? Aqui temos outros exemplos, ó, iguais, enxagou, saguão, tá? Então, observem que sempre elas ficam juntinhas numa mesma sílaba. Aí vocês podem pensar assim, Pro, mas tá muito grande aqui. Às vezes fica na dúvida, né, de separar. Mas lembrem da questão que eu falei para vocês da única emissão de voz. Quando eu vou separar, se saiu junto na única emissão de voz, então elas têm que ficar juntas ali, tá? Então, ó, iguais. Eu não vou falar iguais, né? Eu falo iguais. Então, elas ficam juntas, ok? A mesma coisa aqui, ó, Paraguai. Sai junto, né? Quando eu faço a pronúncia. Então, elas precisam ficar juntas, certo? Agora, o hiato. Hiato é a sequência de 2 vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes. Então, olha só a diferença. Lá no ditongo e no tritongo, as vogais precisavam estar juntas, né? No ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. No tritongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. E agora no hiato, são 2 vogais seguidas, mas em sílabas diferentes. Então, vamos ver os exemplos. Saída. Aqui eu tenho a minha palavra saída. Quando eu faço a separação silábica, ó, sa-i-da. Aqui são 2 vogais, não são? E elas estão seguidas, não estão? Mas elas estão na mesma sílaba? Elas estão juntinhas? Não. Quando eu faço a separação, elas precisam ficar separadas. Por quê? Se elas ficassem juntinhas, a palavra ficaria saída, né? Não ficaria saída. Então, por que isso acontece? Porque as 2 vogais, elas têm a mesma intensidade, elas têm a mesma força sonora. Então, eu escuto as 2 na mesma proporção. Então, ó, saída, né? Essa daqui ainda fica mais por causa do acento, mas as 2 têm intensidades fortes, ok? Então, quando for assim, vocês precisam separar. Aqui é um caso de hiato. Vamos ver outros exemplos, ó. Saúde, mesma coisa. 2 vogais seguidas uma da outra, mas em sílabas separadas. Violeta, ó, violeta. O som, a intensidade é a mesma, eu escuto as 2 vogais, né? Então, elas estão seguidas, mas em sílabas diferentes. Então, exemplo de hiato. Coelho, mesma coisa. Moeda, sua, soar, ok? Então, não se esqueçam de todas as vezes que vocês tiverem que classificar, vocês precisam fazer essa pronúncia, precisam repetir a palavra em voz alta para vocês identificarem. Para vocês identificarem quais letrinhas vão ficar juntas e quais vão ter que ser separadas, tá? E aí vocês já vão conseguir classificar se é um ditongo, se é um tritongo, se é um hiato, se ficarem juntas ou separadas, né? E também a quantidade que ficar junta, né? Agora vamos fazer a correção das atividades 7 e 8. Leia o texto abaixo e responda as questões 7 e 8. No saguão do edifício, os pais de Mariana aguardavam por ele para irem ao hospital fazer exame diagnóstico de Covid-19 e cuidar de sua saúde. Os pais estavam preocupados, contudo, felizes por levarem o filho sem sintomas no Serviço Público de Atendimento em Saúde de Campo Grande. Questão 7. Faça o que se pede abaixo. A. Circule no texto as palavras com encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos mesmos? Encontro de 2 ou mais vogais numa mesma sílaba, certo?
Então, vamos lá, observar o texto. Na primeira linha, no saguão do edifício, os pais de Mariano. Quais palavras desta linha nós precisamos circular que tem encontros vocálicos? Então, vamos ver. Saguão, olhem lá, 3 vogais numa mesma sílaba, certo? Depois, edifício, 2 vogais. Pais, 2 vogais. Mariano, encontro de 2 vogais. Aguardava, encontro de 2 vogais. Diagnóstico, olha aqui, o I, o A. Cuidar. Sua. Saúde. E preocupados. Aqui eu não preciso circular novamente pais, né? Porque eu já circulei ali em cima. E também não preciso circular novamente saúde, tá? Porque já tá circulado aqui, ok? Então, vejam aí se vocês acertaram. Questão B. Separe as palavras em sílabas agora. Então, vamos lá. Copiem todas essas palavrinhas e aí vão separando em sílabas. Olha lá. Já separei aqui, ó. Saguão. Ó, um caso de tritongo aqui, ó. 3 vogais numa mesma sílaba, né? Sendo o A uma vogal mais forte e as outras semivogais. Edifício. Aqui nós temos um caso de hiato, né? As vogais estão seguidas, mas em sílabas diferentes. Pais. Falei de uma vez só. Então, mas, ó, tem 2 vogais juntas. Então, o que é numa mesma sílaba quando tem 2 vogais juntas? É um ditongo, né? Pais. O a minha vogal mais forte, o I como semivogal. Prestem atenção, ó, que o acento faz toda a diferença nessa palavrinha, né? Então, pais é diferente de país, né? País, nosso país é o Brasil, né? Então, aqui já seria um hiato, ó, seria separado país, porque o I, o A e o I em país, eles têm a mesma intensidade, né? Eles têm uma intensidade forte, porque aqui o I é acentuado. E aqui não, o I aparece mais fraco, porque ele não tem acento, então aqui ele fica um ditongo, tá? Mariano, aqui, ó, um exemplo de hiato também, né? Vogais seguidas, mas em sílabas diferentes. Aguardavam. Aqui, ó, guar. Eu falei numa única emissão de voz. Tenho 2 vogais numa mesma sílaba. Eu escuto mais o som da letra A, da minha vogal A. Então, o U entra como semivogal. Diagnóstico. Então, aqui é um caso também de hiato, né? Porque eu tenho 2 vogais seguidas, mas em sílabas separadas. E eu escuto o som das duas com a mesma força, certo? Cuidar. Olha aqui, aparecendo 2 vogais juntas numa mesma sílaba. Eu escuto mais o som da vogal U, então o I aparece como semivogal. Sua. Eu escuto as duas, né? Eu escuto o som das 2 vogais. Então, aqui é um caso de hiato, precisa ficar separado. Saúde, mesma coisa, escuto o som das 2 vogais, então elas precisam estar em sílabas separadas. Preocupados. Olhem lá, também a mesma coisa. Vejo 2 vogais seguidas, mas em sílabas separadas. Ó, preocupados. Agora vamos lá, questão 8. Organize as palavras que você encontrou na questão anterior, classificando-as quanto ao tipo de encontro vocálico. Então, ditongo, pais, aguardavam, cuidar. Tritongo, saguão,
hiato, edifício, mariano, diagnóstico, sua, preocupados, tá? Agora é com vocês, as atividades 9, 10 e 11 vocês farão sozinhos, tá? Questão 9, leia as palavras e em seguida pinte as que contenham ditongos. O que é ditongo mesmo? Quando eu tenho duas vogais numa mesma sílaba, né? Sendo uma vogal mais forte e a outra considerada como semivogal, porque tem o som mais fraco. Então aqui, ó, um exemplo só. Jaula, jaula. Quando eu vou separar jaula, eu não falo jaula, né? Eu falo jaula, certo? Duas vezes eu falo jaula. Então, se eu percebo que ficaram duas vogais numa mesma sílaba, né? Sendo uma com som mais forte e a outra com som mais fraco, né? Uma vogal, uma semivogal, então eu sei que é um ditongo, di, ó. Ditongo, di, lembra dois, tá? E assim vocês vão fazendo com as demais também. Identificou? Já sublinha. O que é sublinhar? É passar um risquinho aqui embaixo da palavra, tá? Leia as palavras: uruguaio, usuário, urticária, urucuzeiro, usucapião, usineiro, utensílio, usufruir. 10. No quadro, circule os ditongos e sublinhe os hiatos. Abaixo, classifique como se pede, separando as sílabas das palavras. Então, vocês vão tentar encontrar aí nesse quadro quais são os ditongos e vão circular os ditongos. Depois, os hiatos, né? Acabei de retomar com vocês sobre o que é ditongo. E o hiato, o que é o hiato? Quando eu tenho duas vogais seguidas, mas em sílabas separadas, tá? Que eu escuto o som das duas com a mesma força, né? Mas elas ficam em sílabas separadas. Então, quando eu vou falar, pronunciar, eu já identifico que fica uma separada da outra, certo? E aí, vocês vão classificar todas as palavras em ditongo, tritongo e hiato, tá? Separando as sílabas. Então, foi lá, viu uma palavra, identificou que é um ditongo, já circula. Identificou que é um hiato, sublinha lá embaixo. Depois, vai reescrever as palavras aqui de acordo com o que pede. As palavras que são classificadas como ditongo vão escrever aqui, separando as sílabas. Tritongo vão escrever aqui, separando as sílabas. E hiato vão escrever aqui, separando as sílabas, certo? Atividade 11. Marque a alternativa que tem apenas ditongos. Então, vocês vão ler aí as palavras e vão identificar aquela alternativa que tem somente ditongos, tá? E vão marcar um X. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.